Aleluia. Feche os seus olhos novamente. Eu vou orar, abençoando a sua vida e essa palavra de hoje. Amém. Pai, eu oro abençoando cada um dos irmãos aqui. Eu oro a Deus para que eles possam crescer em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Abra os olhos dos meus irmãos, que eles possam hoje ver o Senhor, que eles possam enxergar o Senhor, que eles possam crescer em revelação da obra da cruz, do quão importante é a tua presença. Ó Deus, eu oro para que o Senhor possa gerar no coração deles um anseio por participar, ó Deus, desse jejum que vai começar amanhã, para que todos possam buscar o Senhor e serem transformados. Eu oro abençoando os teus filhos, tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Aleluia. Amados, amanhã vai começar o nosso jejum de 21 dias. E o tema do jejum é 21 dias na presença. Se tem algo que é importante, é você desfrutar da presença de Deus na sua vida. Amados, é melhor do que qualquer outra coisa dessa terra. É melhor do que dinheiro, é melhor do que pessoas, é melhor do que propósito. Eu estou falando de coisas boas. Se tem algo que eu e você precisamos, é de desfrutar da presença de Deus. Sabemos que Deus habita, está sentado no trono, mas que Ele habita em todo aquele que é nascido de novo. Então, se você nasceu de novo, Ele habita em você. Você tem a presença de Deus. Só que você pode crescer em desfrute dessa presença, em percepção dessa presença. Você pode buscar mais do Senhor. Tem alguns que buscam numa medida pequena, outros buscam numa medida um pouco maior, e outros buscam para valer desfrutar da presença de Deus. E o que faz a diferença na sua vida e na minha vida é o quanto você é cheio da presença de Deus. Quanto mais você buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, eu quero, antes de nós compartilharmos aqui, o nosso jejum, como é que vai ser o nosso jejum, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Icabode, foi-se a glória. Não sei se vocês sabem, Samuel, ele é uma figura da graça, ele é um filho da graça, ele é um símbolo da graça no Velho Testamento. Samuel, a sua mãe era Ana, o seu pai Eucana. E Ana tinha um problema para engravidar. Só para você ter uma noção, a outra mulher de Eucana, que era Penina, Eucana era casado com Penina e com Ana. Penina tinha muitos filhos, e Ana tinha dificuldade de ter filhos. Sabe qual que é o significado de Ana? Graça. Temos quantas Anas aqui no nosso... Pois é, o seu nome é Graça. Nós somos uma igreja cheia da graça, amém? Então Samuel, ele era filho de Ana, ou seja, filho da graça. Ali é um símbolo para nós. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós olhamos para Samuel e vemos ali um símbolo, porque Samuel também foi a transição do sacerdócio para o profeta. Até então, a unção de Deus estava ali sobre o sacerdote Eli, que não foi um bom sacerdote. Ele era cego, no final dos dias estava cego, os seus filhos eram desobedientes, e Deus estava transicionando a autoridade. Ele aponta para a lei, Samuel aponta para a graça.
foi uma transição de autoridade. Assim também aconteceu com Cristo. Até Cristo, a lei era a maneira como Deus governava. Veio Cristo e morreu na cruz, e Ele liberou a graça e o favor de Deus sobre nós. Fala assim, graças a Deus. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aleluia. Olha só, então Samuel é uma geração, aponta para um tipo de geração. Nós somos a geração de Samuel, nós somos a geração dos filhos da graça. Queridos, prestem atenção aqui. Eu creio que nós vamos desfrutar de um novo tempo. Eu vejo pelas crianças e pelos jovens do nosso meio. Eu vejo pelos meus filhos, o entendimento que eles estão tendo da palavra. Esses dias para trás, o João Pedro chegou para mim e falou, ó pai, ele ouviu uma mensagem, uma pregação, num lugar de Deus, com um povo de Deus, e alguém que estava pregando ali era de Deus. E ele falou, chegou lá e falou, pai, olha, eu estava ouvindo a mensagem, mas uma mensagem condenatória. Eu falei, uai, uma mensagem, né, que você tem que fazer, e uma mensagem todo o tempo falando que você está errado, que você está em débito. E, pai, ele pregou a lei, ele não pregou a graça. Ele não entende ainda. Ele tinha que ter falado do amor de Deus e da minha identidade. Eu falei, olha só. Agora imagina só quando essa geração for crescendo, quando o Timóteo for crescendo, a Ana Luísa, o João Pedro, os seus filhos, os nossos filhos forem crescendo em revelação do Evangelho. Milagres vão acontecer. Quem tem revelação do Evangelho, opera milagres pelo poder do Espírito Santo. O Evangelho vai propagar. Amém? Mas olha só, os frutos da graça muitas vezes demoram a aparecer. Samuel demorou para ser gerado. Assim também como Isaac. Está lembrado que Sara tinha uma dificuldade para ter filhos? Demorou 25 anos. E aí alguns poderiam questionar, mas Sara, se é mulher de Deus, cadê o filho? Pois é, quando é filho da graça, algumas vezes vai demorar sim. Ana demorou até Samuel. Sara demorou até Isaac, 25 anos passaram. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes os filhos da graça são mais demorados, são mais resistidos, mas são eles que são contados diante de Deus. Porque quando Deus chegou a Abraão e falou, Abraão, eu quero que você, me dê o seu filho, o seu único filho. E até então ele tinha Ismael e tinha Isaac. Ismael foi gerado pela escrava. Amém? Abraão tinha duas mulheres. Tinha Agar, que era escrava, e tinha Sara, que era a mulher dele. Sara aponta para a graça. Agar era escrava, bem provável que veio, do Egito. E ela aponta para a lei. E ele, Deus, quando foi pedir o filho de Abraão, falou, eu quero o filho de Sara. Pega o teu único filho. Ou seja, tudo que nós fazemos pela graça, mediante a fé, é o que é contado diante de Deus. Então tem algumas coisas, preste atenção aqui, amados, não converse. Se tem alguém conversando do seu lado, peça, por favor, para não conversar. Olha aqui para mim. Agora é hora de você receber a palavra. Amém? Conversa daqui 40 minutos. Aí você coloca a conversa em dia, mas agora é hora de você receber a palavra. Amém? Então, amados, eu sei que você tem coisas aí que você anseia, sim ou não? Vocês têm sonhos aí, projetos, sim ou não? Mas aquilo que você anseia, é bem provável, foi Deus que colocou no seu coração. Porque Ele gera o querer e o realizar. O querer e o efetuar. Só que como é que essas bênçãos vão chegar nas suas mãos? Pela força do braço ou pela graça mediante a fé? É assim que é contado diante de Deus. E muitas vezes
né, aquilo que você anseia, quando você depende do Senhor, pode ser que Deus tenha um processo. E saiba que esse processo é de Deus. Deus está no controle de tudo. Até quando o diabo achou que tinha vencido Jesus, foi a derrota dele lá na cruz. De repente o diabo está falando para você: olha, está demorando, fique em paz. Fala, você é um derrotado, Satanás, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu espero, são todas as coisas. Amém? Então olha só, Samuel foi levantado quando ainda era criança. Eu creio que isso era um sinal daquilo que o Senhor está fazendo entre nós hoje. Nós temos um grande trabalho com as crianças e com os jovens. E eu creio que vai vir uma geração muito poderosa. Uma geração que vai confiar somente em Cristo. Uma geração que vai confiar somente na obra da cruz do Calvário. Aleluia! Olha só, diz que Samuel, 1 Samuel 2, 26, diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Fala assim: Samuel crescia em estatura, em favor, em graça. Essas mesmas palavras praticamente foram usadas para Jesus. Está lá em Lucas 2,40. Crescia o menino, que é Jesus, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Fala assim: eu vou crescer em graça e em sabedoria. Aleluia. Amados, e a coisa mais importante das nossas vidas é a glória de Deus e a presença de Deus. Ali havia Samuel e ali havia Eli. Eli não se importava mais com a presença de Deus. Ele era o sacerdote. Era ele quem falava para Deus a respeito do povo. Mas só que ele não se importava com a presença, ele não valorizava a presença. Tanto é que no texto fala, né, em um momento lá, quando Deus foi falar com Samuel, fala que Eli estava deitado no costumeiro lugar, mas Samuel deitava ali ao lado da arca da presença. Fala que Eli era cego, mas Samuel conseguia ver e ouvir. Ou seja, Samuel importava com a presença de Deus. Aí você pode falar: ah, pastor, essa palavra é para você que é pastor. Essa palavra é para você que está à frente. Não! Você é rei e sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora você e eu, todos nós somos sacerdotes e reis. Então essa é uma palavra para você e para mim. Só que aí Deus foi falar e chamou ali Samuel, foi até que ele estava dormindo. Samuel, Samuel, e aí ele acordava, ia lá, procurava, não achava, e perguntou para Eli: quem é que me chamou? E aí pela terceira vez Eli percebeu, falou: é Deus, está querendo falar contigo. Quando ele te chamar, você vai lá e fala com ele. E aí Deus chamou ele de novo: Samuel, Samuel. E aí ele foi até Deus e falou com Deus. E Deus trouxe uma palavra falando que havia uma mudança de dispensação. E a partir dali nós vemos, né, o profeta Samuel conduzindo a nação de Israel. Então, e o que ele valorizava? A presença. A presença de Deus, ela te alimenta, ela te purifica, ela te enche do poder, ela te enche de paz, ela quebra o jugo. Presença de Deus quebra o jugo. Oh, amados, o que eu mais oro é para que eu seja cheio da presença de Deus. E há 10 anos atrás, eu sei que Deus fala comigo de 10 em 10 também. Eu converti em 2004. Em 2014, Deus falou comigo, me levou para buscar mais a presença de Deus. E isso redundou em muitas bênçãos na minha vida. Agora é 2024. E hoje de manhã, no culto, eu fui muito cheio de Espírito, fui muito abençoado com essa ministração. E Deus me chamando para estar
não tem como nós estarmos mais perto de Deus, porque Ele está dentro de nós. Mas me chamou para buscar mais dEle. Eu creio que não é só para mim, é para todos nós. Você quer ter uma mudança na sua vida? Ei, jovens, olha aqui para mim. Amém. Você quer desfrutar de uma vida abundante? Então busque a presença de Deus. A presença de Deus é como se Jesus estivesse ali no lugar. Claro que Ele está dentro de você, mas quanto mais cheio da presença, mais do Senhor flui naquele lugar. E quando Jesus chega no lugar, os demônios corriam. Quando Jesus abria a boca, o favor de Deus vinha. Quando Ele ordenava algo, algo acontecia. Quanto mais você busca essa presença, mais vida de Deus, mais paz, mais alegria, mais poder. Até você que é solteiro vai ficar mais bonito. É sério. Claro. Sim, é o famoso charme espiritual. Aqui é autoria minha, amém? Charme espiritual é. Não, eu estou falando algo de Deus. Sério. Eu te desafio. Busque o Senhor, seja cheio do Espírito Santo. As pessoas vão falar que você vai ser mais bonita. Me fala, faz isso nesse jejum e no final de jejum você vai ouvir muitas pessoas. Mas o que está diferente de você? Você está mais bonita, está mais... O que aconteceu? Você fala, não sei. É o botox celestial, amém? Aleluia. Amados, quando movemos na vida da igreja debaixo da presença manifesta de Deus, as pessoas percebem a glória de Deus. Amém? Mas, olha só, a palavra de Deus diz que nós podemos apagar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, perder essa glória na qual o Senhor nos chamou para vivermos. E eu quero falar aqui para vocês de 5 ocasiões no qual Israel perdeu a glória de Deus. Amém? Quantos querem aprender? Olha só, perdemos a glória quando usamos Deus, em vez de nos deixar ser usado por Ele. Preste atenção, deixa Deus te usar, não queira você usar o Senhor, deixa Ele te usar, deixa Ele fazer, amém? Olha só, está lá em 1 Samuel capítulo 4, verso 3 e 4. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles tinham perdido uma batalha. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor. A arca da aliança é onde havia a presença de Deus no Velho Testamento. Lá onde Deus falava, onde havia presença. Para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. E aí, eles viraram e falaram: olha, vamos pegar a arca e vamos colocar no meio da batalha, porque aí nós vamos ganhar a batalha. Só que nessa época, era a época do sacerdote Eli. Um povo que não valorizava a presença, que não buscava, que não era, colocava o Senhor como centro. Mandou, pois, o povo trazer a Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, depois eu vou falar para vocês o significado do nome deles, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Verso 10, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Isso havia sido dito pelo profeta, por Deus ao profeta Samuel. Resumo, era um povo que não buscava a Deus, que não adorava a Deus, foi guerrear contra os filisteus, perderam.
Aí foram novamente guerrear contra os filisteus e falou: olha, agora nós vamos levar a arca para ver se a gente ganha. Mas levou a arca como? Como um amuleto. Levou a arca como? Usando o Senhor. É igual você chegar para o endemoniado e abrir a Bíblia no Salmo 91. E achar que o demônio vai sair porque você colocou ali como um amuleto. Não vai sair. Não sai. Ali eles estavam querendo o quê? Usar simplesmente o Senhor. Não tinham prazer no Senhor, não amavam o Senhor. E ali morreram os 2 filhos de Eli. Olha só a tragédia. Mas chamou, no verso 21, 4, 21, diz: mas chamou ao menino e acabou, que era um dos filhos, um dos netos de Eli, que nasceu. Foi-se a glória de Deus. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Deus, foi-se tomada a arca de Deus. Isso que foi dito para uma das noras do profeta, do sacerdote Eli, que ela estava grávida e ele não aguentou, vendo aquela notícia terrível e deu à luz a um filho. E aí o nome desse filho é Icabô, que significa o quê? Foi-se a glória de Deus. Amados, o compromisso de Deus é com a obra dele. Você há de convir comigo, tem muita coisa que é somente nossa, que não é nem vontade de Deus para nós, sim ou não? Aí você vai querer usar Deus para fazer a vontade sua, que nem a vontade dele. Você acha que vai dar certo isso? Não. Aqui eles estavam tentando usar para ter um benefício, mas eles não buscavam. Então, pastor, mas como que é isso? Qual que é o risco meu? O risco é quando você não busca o Senhor. Isso sim é risco. E depois você, quando você busca apenas o Senhor e não busca de todo o coração e busca Ele apenas para interesses próprios. Olha, não é assim que Deus quer relacionar conosco. Deus quer te abençoar e muito, sim ou não? Você é filho amado de Deus, sim ou não? Só que Deus, Ele quer relacionar com você. E na medida, preste atenção, e na medida, olha aqui para mim, jovens, e na medida que você relaciona com Deus, Ele vai colocar no seu coração os planos dele. E os planos do Senhor são melhores que o nosso, sim ou não? Sim. E aí quando você vai usar o nome do Senhor, vai ter poder na sua oração, sim ou não? Sim. E aí quando você orar em nome de Jesus, aquilo vai se cumprir. Nós não estamos aqui para usar o Espírito Santo ao nosso bel prazer. Pastor, como que é isso? Claro, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Só que sabe que esse agrada-te do Senhor é busque o Senhor. Então quando você busca o Senhor, Ele vai colocar desejos no seu coração que vão se cumprir. Deus está interessado em relacionar conosco. Tanto é que, algo que Deus ministrou no meu coração, a oração do Pai Nosso: dai-nos o pão de cada dia. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele todos os dias. Todos os dias você pode ir lá e pedir para o Senhor a necessidade do seu dia? Sim ou não? Sim. Fala: Senhor, hoje eu preciso. De repente você está aqui me olhando. Lembrou agora do boleto. O filisteu. Hoje o filisteu é o boleto. Senhor, tem um filisteu na minha porta. Amanhã eu preciso. Você pode buscar o Senhor e falar: Senhor, me ajuda nisso. Você está dependendo dele. Mas isso tem que ser fruto de um relacionamento com Deus. Amém? Tem que ser fruto de um convívio, de um relacionamento com o Senhor. Ele está aqui sim para te abençoar com toda sorte de bênçãos. Agora, não devemos transformar isso em fórmula. Olha só, esse povo de Deus, eles foram lá na batalha,
colocaram a arca e perderam. A arca é onde havia a presença de Deus. Deus saiu da arca? Fala assim, não. Mas Deus não manifestou. E aí o povo de Deus perdeu a batalha. Os filisteus pegaram a arca e levaram lá para o templo de Dagom, que era o deus deles, e colocaram a arca lá, diante da estátua de Dagom. Passou a noite, o que aconteceu? A estátua caiu. Eles levantaram a estátua de novo. Passou mais uma noite, ela caiu e espatifou por completo. E aí eles ficaram assustados. E vieram sobre eles, hemorroidas, irmãos. Uma praga. Hemorroida, quem tem hemorroida sabe que quando o negócio ataca, Deus poderoso. Senta de lado. Não tem jeito que fica, que funciona. Ai, pastor, você está muito entendido do assunto. Eu ouço testemunhos. É forte. Brincadeira. Brincadeira, irmãos. Mas enfim. E aí, esse povo filisteu, o que ele fez? Olha só o que esse povo fez. Falou, olha, vamos então pegar a arca e colocar ela numa carroça. E vamos mandar lá para os judeus. E assim fizeram. E olha aqui, nessa carroça, bem um carro de vaca, nem de boi, colocaram 2 vacas lá para conduzir a arca. Só que essas duas vacas, elas estavam com filhotes, bezerros recém-nascidos. E eles falaram assim, se realmente é para a gente mandar embora essa arca, nós vamos colocar 2 vacas com bezerros recém-nascidos e vamos tocar elas para lá. Se elas forem sozinhas, é porque realmente Deus quer isso. E assim eles fizeram, e as vacas foram e deixaram as crias. E aí levaram lá, e depois ficou lá com o povo de Israel. Mas olha só, olha o que aconteceu. Depois essa casa foi parar na casa de, primeiramente, Abinadab, depois da casa de Obed-edom. O rei Davi assumiu o reinado e queria muita presença de Deus. O rei Davi era alguém que amava a presença de Deus, sim ou não? Ele é alguém que amava. Primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o reinado, o que ele fez? Aonde está a arca da aliança? Aonde está a presença de Deus? Porque eu quero governar diante da presença de Deus. Saul não valorizava a presença de Deus. Passou. Saul aponta para a lei, Davi aponta para a graça. Davi amava a presença, e ele foi lá na arca, tentar pegar a arca. Só que ele fez como? Da maneira errada a primeira vez. Fez como os filisteus. Carregou a arca de qualquer maneira, com animais. E aí a arca passou, a carroça passou ali, o carro de boi passou numa pedra, e foi cair na arca. E ali, Uzá foi e colocou a mão. Morreu na hora. E aí Davi foi buscar, deixou na casa de Obed-edom, que significa filho do sangue. E Obed-edom foi muitíssimo abençoado durante 3 meses. Ele foi abençoado porque ele valorizava a presença de Deus. O antigo homem de Deus que estava com a arca, que foi Abinadab, ficou 20 anos, não valorizava a presença de Deus, nem ele nem os filhos, e nada aconteceu com eles. Um dos filhos dele foi Uzá, foi o que tentou segurar a arca. E aí quando ele tocou na arca, ele morreu. Mas Obed-edom amava a presença de Deus. Davi foi lá pegar então a arca, porque ficou sabendo que Obed-edom tinha sido muitíssimo abençoado. Ei, estou falando algo aqui para vocês estão me entendendo? Obed-edom amava a presença, a arca, valorizava a arca, e porque ele tinha esse zelo, esse coração, ele foi abençoado de uma maneira sobrenatural, preste atenção, a tal ponto que o rei ficou sabendo. Quando você fica rico, a tal ponto que o presidente fica sabendo, é porque você ficou muito rico. Isso aqui aconteceu com Obed-edom. O rei Davi falou, opa, a arca está lá e está sendo abençoada, eu quero a arca. Aí foi até a casa dele, aí ele fez da maneira certa. Ele não fez de uma maneira, da maneira como os filisteus. Foi buscar entendimento
com certeza deve ter conversado com Obed-Edom, e ele falou, tudo tem que ser por meio do sangue, e aí carregou a arca nos ombros com os sacerdotes, e a cada 6 passos sacrificava animais, e levou a arca para Jerusalém para governar. E Davi, preste atenção, Davi foi um rei, que até hoje é falado o nome dele no ocidente inteiro, rei Davi. Até ímpio conhece quem foi o rei Davi, porque ele foi muito abençoado. Em Israel, né, ele é tido como o principal dos reis. Mas por que ele foi tão abençoado? Ele colocou, sabe o que ele fez? Ele colocou a arca da aliança, que era a presença de Deus, e colocou sacerdotes, por turnos, 40 anos, de maneira ininterrupta, sem parar, tinha sacerdote louvando a Deus. Eu estou aceitando aqui o irmão do teclado, amém? 40 anos, louvando a Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar, amém? Amados, você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida próspera? Eu preciso de 6 rapazes aqui, fazendo favor. 7, rapidamente. Jovens, vem cá. Vem cá. Vem cá. Tá bom, já deu. Vem cá, Vitor. Encerrou, Vitor, vem cá. Fica ali, fazendo favor. 6 lá. Vitor, fica de cá. Ó. Isso aqui é bênção financeira. Isso aqui é família abençoada. Isso aqui é propósito sendo cumprido. Isso aqui é saúde. Isso aqui é paz. Isso aqui é alegria. Isso aqui são bênçãos legítimas, sim ou não? Mas se você vem para Deus, para buscar essas bênçãos, é o seguinte: eu vou se Aí eu peguei uma bênção. Aqui, vamos andando em círculo, vai lá. Aqui, eu peguei uma bênção. Aí eu falo, não, mas essa bênção financeira, agora eu preciso da bênção da minha família. Aí eu venho para cá, perdi a outra bênção. Não, mas agora eu preciso ter paz, eu venho para cá. Desse jeito, eu fico correndo atrás do vento. Mas aí, o que eu faço? Isso aqui são irmãos que estão aqui no nosso meio. Estou te exortando em amor. Em amor. Mas fica de lá vocês. Mas aí sabe o que eu decido fazer? Buscar a presença, só pela presença, só pelo Senhor. Eu vou buscar o Senhor pelo Senhor. Aí eu venho buscar a presença e desfruto do Senhor. Vai encostando em mim, porque bênção para ser bênção. Encosta em mim, dá a volta aqui em mim, dá a volta, vai encostando. Pega em mim, isso. As bênçãos te seguirão. Aí eu vou para cá, as bênçãos vêm para cá. Tudo colado em mim. Aí eu vou para lá, cola em mim, tem que colar em mim, gente. Aí colado. Vocês entenderam? Aleluia, obrigado pelos irmãos aqui do teatro. Dá uma salva de palmas para ele. Amados, deixa eu falar algo para vocês. Vocês me entenderam isso aqui? Esses 21 dias, vem buscar a presença. Eu vou falar para vocês a respeito de como vai ser o jejum. Marca aí 10 minutos, eu tenho que finalizar em 10. Queridos, não tem uma fórmula. Como é que Deus move? Tem uma fórmula, pastor? Não tem uma fórmula. É relacionamento com o Senhor. Jesus curou cego, cuspindo no lodo, no barro, fazendo a mistura ali e colocando no olho, não foi assim? Mas os outros cegos ele curou todos assim? Não. Já vi encontros, discipulador pegar e jogar uma bacia de água no povo, o povo ser cheio do Espírito Santo, cair tremendo. Aí no outro encontro ele quer jogar a bacia.
eu já tive encontros que eu ministrei, coloquei uma música lá para ministrar e foi poder de Deus, o céu desceu. Aí na segunda eu falei, já sei, tem uma forma, eu vou colocar aquela música que vai dar certo. Aí eu coloco ela, não dá o mesmo resultado. Ei, Deus quer relacionar com você. Nosso Deus não é um Deus de fórmulas. Faça assim e vai dar certo. Não, é um Deus de relacionamento. Busca a presença dele e ele vai te conduzir segundo a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Vocês estão me entendendo? E vou te falar mais. Agora eu vou falar uma palavra de conhecimento aqui para vocês. Tem irmãos que já fizeram um negócio, deu muito certo. Construiu uma casa, vendeu a casa no meio da construção. Antes de terminar, vendeu e deu certo. Aí ele falou, já sei. Só que antes dele construir essa casa, ele orou, buscou de Deus, falou, Senhor, fala comigo. Estava ali buscando o Senhor, sinceramente, Deus falou, faça assim, tal estratégia. Aí ele fez, deu certo. Aí pegou, vendeu, antes de, ele não orou a Deus, já pegou o dinheiro, comprou outro lote e construiu 2 casas, jurando que ia vender rapidamente. Não vendeu, está até hoje tentando vender. Isso é um fato verídico. Está até hoje tentando vender. Mas ele fez de maneira independente, ele não relacionou, ele não buscou a presença, ele não buscou o Senhor para ouvir do Senhor. Tem gente que fez isso que eu estou te falando aqui. E aí agora eu estou te dando uma resposta de Deus para você. Tudo que nós fazemos fruto de um relacionamento com o Senhor. Mas busca Ele, primeiramente, porque Ele é tudo na sua vida. Depois você vai pedir as coisas, depois você vai colocar diante de Deus, mas em primeiro lugar, busque o Senhor. E eu estou falando aqui, tem gente que, Jesus, Espírito Santo, ativa. Você tem que falar, Senhor, ativa o meu coração. Fala, Senhor, eu quero buscar o Senhor como tem tempo que eu não busco. Eu estou falando aqui para algo profético, para Deus mudar a sua história. Já tem 1 ano, 2 anos que a vida cristã está parada. Aquele marasmo, uma frieza. 3 anos, 4 anos, frio. Deus quer aquecer o seu coração. Nós estamos sendo convocados para jejuar 21 dias, buscando a presença, para Deus aquecer o seu coração. A qualquer momento o Senhor está voltando. Feliz das noivas prudentes, dos servos que multiplicam o talento, que estão com o coração aquecido, que busca a presença. Para de correr atrás de coisas. Como eu falei para você, correr atrás de coisas é assim, você pega um, tem que largar um para pegar outro, porque não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Ou seja, uma vida cansativa. Mas olha só, perdemos a glória quando amamos mais as pessoas do que Deus. Quando você ama mais as pessoas, Eli honrava mais os filhos do que Deus. Ele não exortava os filhos como deveria. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já falou comigo uma vez. Eu já falei para vocês, eu sou muito favorecido com amizade. E um dia o Senhor falou comigo, falou, olha, melhor do que as suas amizades, que são verdadeiras e são boas, estão para te abençoar, mais importante ainda, é o Senhor. Olha, meu patrão, e aí Deus falou comigo, falou, depende de mim, eu vou levantar pessoas para fazer na sua vida, mas não fique dependendo dessas pessoas. Pode ser que tem pessoas na sua vida que tomou o lugar de Deus, da glória de Deus. Então a glória daquela pessoa não é de Deus. Vocês estão me entendendo? Não deixa ninguém tomar a glória de Deus. Não dê a glória de Deus para ninguém. Toda honra, toda glória é dada somente ao Senhor. Olha, os seus filhos são uma grande bênção, mas eles não podem ser o centro da sua vida. O seu cônjuge é uma grande bênção, mas ele não pode ser o centro da sua vida. O Senhor tem que ser o centro. Amém? Perdemos a glória de Deus quando desprezamos o sacrifício do Senhor. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 17.
Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Esses eram os filhos do sacerdote Eli. Porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Essa oferta não é oferta de dinheiro. Está relacionada às 5 ofertas que havia no Velho Testamento. A oferta do pecado, da culpa, manjares, né? As ofertas que nós até ministramos no culto anterior. Era algo relacionado a Cristo, apontando para Cristo. Essas ofertas apontavam para Cristo. E aqui eles desprezavam então essa oferta que era feita de uma maneira profética, declarando que Cristo viria. A oferta da culpa foi Jesus que tirou nossa culpa. A oferta do pecado foi Ele que tirou nosso pecado. Então eles desprezaram. Deixa eu te falar uma coisa. Você perde a presença de Deus quando você despreza a obra da cruz. A obra da cruz é o favor imerecido que emana da cruz. Sabia disso? No Velho Testamento, amados, teve um momento lá que o povo de Deus estava murmurando, reclamando no deserto. Eles estavam no deserto e murmurando, reclamando. De dia tinha maná, caía comida do céu. Tinha uma nuvem que protegia eles do sol. À noite tinha uma coluna de fogo. E eles começaram a reclamar. E aí Deus permitiu que as serpentes começassem a picar o povo de Deus. E eles estavam começando a morrer. E aí eles clamaram a Deus. E aí o Senhor falou, olha, faz uma serpente de bronze, coloca ela numa haste, coloca uma serpente de bronze e levanta ela. Aquele que olhar para ela, a serpente pode até picar, mas ele não vai morrer mais. O que tinha que fazer? Olhar. E era abençoado. E a bênção de Deus manifestava. Deixa eu falar algo para vocês. A obra da cruz é isso. É pela fé. Olhe para a cruz e creia que toda bênção emana da cruz. Se eu crer e fazer, não, você tem que crer. Crer é o principal. Você é salvo porque você fez alguma coisa, ou você é salvo porque você creu que Cristo morreu no seu lugar? Nós somos salvos porque nós cremos em Cristo crucificado em nosso lugar. Ninguém é salvo porque fez alguma coisa. Deixa eu falar algo para você. Quanto mais você valorizar a crucificação de Cristo, a obra dele, mais você vai desfrutar de bênção. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, somente Cristo, não despreza a obra de Cristo. Aleluia. E olha só, e aqui está falando nesse texto que ele desprezava. Sabe o que significa Ofni, que era um dos filhos de Eli? Pugilista, força no braço. Finéias, boca de bronze, boca de condenação. Pugilista, aquele que bate, boxeador. Esse aqui era Fini e Ofinéias. Nós estamos aqui, não é para bater uns aos outros, nós estamos aqui para amar uns aos outros, e nisto serão conhecidos que são meus filhos. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, bate nas minhas ovelhas? Ou Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ama as minhas ovelhas? Assim temos que ser nós. Amém? Penúltimo, perdemos a glória quando o ritual é mais importante que a sua presença. Olha só, a Bíblia diz que o tabernáculo, então, só lembrando vocês, quando Davi pegou a arca, levou ela para Jerusalém, era na arca que havia a presença de Deus. Mas só que nessa época já existia o tabernáculo, que era aquela edificação que eles faziam, né, nessa jornada que teve no deserto, depois que entrou Israel também, que era um cercado de pano, com um altar, onde tinha os sacrifícios, com a bacia de bronze, e depois entrava no tabernáculo, onde era tampado. Amém? Só que o tabernáculo estava em Gibeon, e a arca estava lá em Jerusalém. Sabe o que aconteceu, amados? Aqui, em Gibeon, os sacerdotes continuavam
fazendo todo o ritual, mas sem a presença de Deus. Deus não estava lá. Deus estava onde? Com o rei Davi, no tabernáculo de Davi, no qual o Senhor diz que Ele vai reedificar o tabernáculo de Davi, onde havia louvor e adoração, onde o Senhor era o centro, de maneira ininterrupta durante 40 anos. Deixa eu falar algo para vocês, líderes, discipuladores. A tendência nossa é ficarmos com esse ritual de Gibeon, célula após célula, mês após mês, anos após anos. Isso é que o diabo quer nos levar, a fazermos algo de maneira, um ritual. Mas esses são 21 dias para aquecer o seu coração, para você ir lá para Jerusalém, para onde está a arca, e buscar. Se você buscar a presença, as bênçãos vão te seguir, porque Cristo obedeceu completamente, como diz o texto lá em Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes tudo quanto vos tem ordenado, as bênçãos te seguirão. Pastor, mas eu tenho então que fazer isso? Não, Cristo fez em seu lugar. Crê que Ele fez, e você vai ver as bênçãos chegando até você, pela graça, mediante a fé. Amém? Mas aí você pode falar para mim, pastor, mas aí é muito fácil, então eu vou crer e as coisas vão acontecer? É assim mesmo. Cristo fez toda a parte. Ah, mas eu vou ficar de braços cruzados, sentado na minha casa? Não estou falando disso. Eu estou falando que você vai até sair para trabalhar, mas não vai confiar como Ofni, que era pugilista, não vai confiar no braço. Você vai sair para trabalhar, mas fala, Senhor, o Senhor vai abrir uma porta para mim. A bênção vem do céu. Nada tem o homem se do céu não lhe for dado. Quem é que veio do céu? Cristo. Graça e verdade veio por intermédio de Cristo. Nós vamos viver dessa maneira, amém? E olha só, perdemos por fim, perdemos a glória quando trocamos o ouro por bronze. Nós vemos que em determinado momento, trocaram Roboão, que era filho de Salomão. Em um determinado, Salomão foi alguém que não valorizou a presença de Deus, não seguiu o que o pai dele seguiu. Salomão não valorizou. O reino de Israel, durante o reinado de Salomão, foi grandioso, mas cheio de idolatria. Depois que ele morreu, houve a divisão do reino, em reino do norte e reino do sul. Roboão, o filho dele, em um determinado momento, ele foi invadido e perdeu toda a armadura que tinha de ouro no templo, e todos os utensílios de ouro no templo. Aí o que ele fez? Porque não importava com a glória de Deus, ele achou que poderia colocar algo parecido, colocou bronze, porque bronze se parece com ouro, e fez lá escudos da guarda do templo de bronze. Mas bronze aponta para juízo e condenação. O ouro aponta para a natureza de Deus, a prata aponta para a redenção de Cristo, mas o bronze aponta para o juízo de Deus. Então, em vez de ter a glória de Deus, ele tentou ali remediar, colocando algo que parecia com as coisas de Deus. Deixa eu falar algo para você. Nós temos que fazer tudo, não algo aparente. Essa igreja aqui é uma grande bênção, amém? Amém? Eu louvo a Deus, porque eu vejo pessoas sendo transformadas aqui. Eu sei que tem filhos de todas as idades aqui, mas eu louvo a Deus porque aqui Deus tem transformado e feito, edificado a vida dos irmãos. Terrível coisa é quando a presença de Deus sai de um lugar. Aí tem uma banda muito boa, mas não tem unção. Aí tem até um LED, que nós vamos colocar um LED aqui, amém? Mas não tem unção. Aí tem que pintar, tem que fazer um monte de coisa, colocar cheirinho, fazer de tudo para compensar a falta da presença. Mas o que precisa é presença de Deus. Nós não vamos trocar o ouro pelo bronze.
Eu não quero um prédio cheio, mas de algo que não é divino. É algo apenas que é um ajuntamento. Eu creio que Deus tem para nós a presença dele aqui. Amém? Trocamos o ouro para o bronze quando decaímos da graça para a lei. Trocamos o ouro pelo bronze, né? Quando arrumamos substitutos humanos para a glória de Deus. Algo que é natural. E trocamos o ouro por bronze quando mantemos a aparência sem realidade. Ô irmãos, por fim, agora nós vamos falar do jejum, vamos fazer a ceia no final. Só falar algo para você. Fui muito abençoado hoje de manhã. Que eu falei para Deus, Deus, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Como eu falei para vocês, em 2004 eu converti, em 2014 teve algo diferente na minha vida. Sabe o que fez a diferença na minha vida? Eu lembrei aqui agora. Nós oramos, fizemos uma vigília, só os homens, que eu era pastor de rede. Nós oramos da meia-noite até às 6 da manhã, só por uma coisa, pela glória e a presença de Deus. Naquele ano Deus mudou algo dentro de mim. Mal sabia eu que no final de 2015 eu seria colocado como pastor de governo. Um tempo antes Deus estava me preparando. Aí passaram-se 10 anos, estava lá no culto hoje, lembrei, fui cheio do Espírito, do início ao fim. Mas porque eu falei, Senhor, eu quero a tua presença. Olha, de nada vale, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. De nada vale a sua vida sem a presença. Esse mundo está sendo tesourado para o fogo. Busque a presença e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sem suor. Não que você não vá trabalhar, você vai trabalhar, mas sem aquela força humana. O suor aponta para esse desgaste humano. É Deus fazendo por você. Eu quero que Deus gere fome e sede no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, eu oro para que o Senhor gere fome e sede no coração dos meus irmãos. Fome e sede da tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa trazer de novo, renovar no coração deles, colocando uma medida muito maior do dia da conversão deles, daqueles dias nos quais eles estavam ali famintos, ávidos, puros, simples, como crianças, buscando o Senhor. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor, eu declaro agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus, ouvidos sendo abertos, ouvidos sendo abertos para ouvir as coisas do alto, olhos para ver, um coração aquecido, que vai ter o Senhor como uma primazia, não os negócios desse mundo, não a conta bancária, não as coisas, não as coisas que dão prazer, mas tendo o Senhor em primeiro lugar, e eles vão desfrutar de todas as demais coisas. Uma fome de orar, de ler a palavra, de buscar o Senhor, de participar do jejum, de jejuar, buscando o Senhor. Eles vão desfrutar. O Espírito Santo move, atrai, assim como o Senhor atraiu eles um dia, atrai novamente, gera mais fome, mais sede, mais anseio pelas coisas do alto. O Espírito de Deus move, Senhor, aquece, desperta. Ó Espírito Santo, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Aleluia, glória a Deus.